Graça e paz, meu nome é Lilian Freitas. Quero compartilhar aqui no livro de Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Agora o verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. E agora, para finalizar, o verso 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém, queridos? Hoje eu quero falar com você sobre o Deus que usa as sarças ardentes para chamar a nossa atenção. Hoje, queridos, vivemos um tempo onde nós enfrentamos dias conflituosos, dias corridos, dias de tantos afazeres, e são por meio de tantas sarças ardentes que Deus para as nossas vidas e tem de nós a nossa atenção. E foi num momento como esse, querido, onde a palavra aqui vai dizer que Moisés estava trabalhando, estava ali apacentando o rebanho do seu sogro. Sabe, querido, foi no meio daquela correria, no meio dos seus afazeres, que Deus então coloca uma sarça que arde, que não se consome, e um anjo que aparece no meio de toda aquela sarça. Sabe, querido, Deus ainda hoje começa a levantar sarças que ardem, que não se consomem, para chamar a atenção de homens e de mulheres. Homens e mulheres, queridos, que estão envolvidos com tantas coisas, com seus afazeres, com seus trabalhos. Não aqui estou apontando que são coisas erradas, não, queridos. Mas às vezes o Senhor vai precisar usar situações, usar circunstâncias, usar até mesmo a pandemia da qual tem nos envolvido. Sabe, querido, isso são sarças do Senhor. São as sarças que Deus usa para chamar a minha atenção, a sua atenção. E foi no meio dessa sarça, querido, que o Senhor conseguiu a atenção de Moisés. Mas a Bíblia, querida, ela vai dizer aqui, no verso 2, que apareceu o anjo na chama de fogo, no meio da sarça, e Moisés olhou e viu que essa sarça não consumia. Mas até então, querido, ele não tinha parado, ele não tinha se voltado para aquela situação. A atenção dele ainda não tinha sido presa àquela situação. E mais à frente, no verso 4, a palavra vai dizer: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou Moisés, 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 e ele respondeu: eis-me aqui. Sabe, queridos, Deus usa situações, usa sarças para chamar nossa atenção, mas Deus só fala comigo e com você quando Ele percebe, querido, que realmente a nossa atenção está totalmente voltada para Ele, quando realmente o nosso coração está inteiramente nele, quando nós realmente damos atenção àquilo que Deus está falando. Muitas vezes, querido, Deus vai falar conosco por meio de sonhos, de situações, de circunstâncias, mas quando nós paramos, querido, e falamos com Deus e damos atenção ao Senhor, e então Deus percebe que realmente estamos interessados a ouvir a sua voz, então o Senhor vem até nós, querido, e então Ele se revela, e então Ele mostra a sua vontade, Ele mostra o seu querer para nós. Sabe, queridos, nesses dias, são dias de que Deus está buscando por homens e mulheres que querem parar para ouvir a sua voz. Homens e mulheres que querem ouvir o seu chamado, ouvir aquilo que está queimando no coração de Deus, ouvir aquilo que ainda é sonho e projeto de Deus para a humanidade, para os seus filhos, para a terra. Sabe, queridos, hoje eu estou aqui para dizer para você que Deus
quando Ele quer falar conosco, querido, alguns requisitos serão pedidos de nós. A Bíblia diz que quando Moisés respondeu, olha, eis-me aqui, Deus continuou, Moisés, não chegue até aqui, porque esse lugar é santo, tira a sandália dos seus pés. Sabe, querido, tirar a sandália dos nossos pés está falando de nós perdermos o contato humano, de nós nos desligarmos da terra, sabe, entrarmos num propósito, sabe, aonde nós podemos ficarmos sensíveis à voz de Deus. Quando Deus nos pede para tirar a sandália dos nossos pés, querido, é disso que o Senhor está falando. Ele está dizendo, vem para um lugar aonde a terra não te influencia, aonde a sua atenção não vai ser distraída, mas você vai estar totalmente voltado para mim e poder me ouvir com clareza. Sabe, querido, você e eu, quando aproximamos de Deus, a Bíblia vai falar lá em Hebreus, no capítulo 6, que quando nós aproximamos de Deus, é necessário crer que realmente Ele existe. Sabe, querido, quando aproximamos do Senhor, precisamos crer que Ele existe. E a terra, querido, infelizmente, às vezes vai fazer influência sobre nós, nos fazendo duvidar se realmente aquilo é a voz de Deus. Por isso, Jesus, Ele não deixou o jejum como um mandamento, mas como uma sugestão, porque o jejum, querido, ele vai quebrantar o nosso coração e ele vai nos tornar sensível a ouvir a voz de Deus. E é por isso que quando Deus falou para Moisés, tira a sandália dos seus pés, ele estava dizendo, entra num lugar de renúncia, entra num lugar onde você vai se quebrantar e poder ouvir minha voz com inteireza de coração, consciente de que é eu que estou falando com você, Moisés. E foi exatamente isso que aconteceu, querido. Quando Moisés, então, parou para ouvir a voz de Deus e tirou as sandálias e entendeu que para ouvir a voz de Deus, querido, não podia haver interferências humanas, então o Senhor falou com ele, aqui no versículo 10, ele disse, olha, vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito, porque o sofrimento do povo, querido, tinha chegado diante do Senhor. Sabe, querido, eu quero dizer para você, nesses dias, são dias de que eu e você precisamos dar atenção ao Senhor. No final do ano de 2019, querido, eu passei por uma situação na minha vida que não me afetaria diretamente, mas indiretamente. E tudo aquilo fez com que a minha atenção fosse, sabe, de alguma forma voltada para aquela situação. E eu parei para ouvir a voz de Deus. E eu disse, Senhor, fala comigo, por que essas circunstâncias? Ela está querendo de alguma forma afetar a minha casa, a minha família. E então, querido, num período de 30 dias, eu orei, jejuei ao Senhor, até que Deus começou a falar no meu coração. Até que Deus, então, se revelou e revelou a sua vontade, aquilo que Ele queria que eu fizesse. Sabe, querido, e hoje, nesse ano de 2021, eu e minha família temos desfrutado de algo que ouvimos lá atrás, quando a sarça ardeu, quando o Senhor chamou minha atenção. Talvez, querido, se eu não tivesse parado para ouvir a voz de Deus, eu não estaria desfrutando o que estamos desfrutando hoje. Eu não quero aqui dar detalhes do que nós temos vivido com o Senhor, mas eu quero dizer para você, querido, esse é tempo de ouvir a voz de Deus, esse é tempo de você permitir que as sarças que Deus tem levantado para arder e não consumir, sabe, querido, circunstâncias que Deus tem gerado, sabe, esses são tempos de nós olharmos para elas, não com olhar ruim, de algo ruim que Deus permitiu, mas de olharmos com um olhar de atenção e entender que Deus quer dizer algo, que Deus quer fazer algo através da minha vida e da sua vida, que Deus quer nos levar à sua vontade. Sabe, querido, se eu não tivesse ouvido a voz de Deus e preparado ali aquele momento de quebrantar o meu coração para ficar sensível à voz do Senhor, talvez hoje não estaria vivendo o que estamos vivendo. Sabe, querido, não olhe, sabe, para a sarça como algo ruim, não olhe para a circunstância como algo ruim, querido, mas olhe para ela como algo que vai te conduzir à vontade de Deus, porque foi isso que aconteceu com a minha família, querido, com as nossas vidas. Hoje estamos desfrutando, por causa de umas circunstâncias que Deus gerou, hoje estamos desfrutando de algo tão precioso, querido, de algo tão poderoso, sabe, de algo que trouxe alegria na minha casa, na minha família. E eu quero dizer para você, querida, a sarça ardente, a circunstância é de Deus, é o Senhor chamando a minha atenção, a sua atenção, para que sejamos sensíveis à sua voz, e então sejamos
sejamos conduzidos à sua vontade. Sabe, queridos, eu quero que deixar essa palavra para você, que nesses dias você possa refletir se realmente você tem dado atenção a essa sarça que tem queimado continuamente próximo de você, a essas circunstâncias que você tem vivido, sabe, constantemente, que até hoje você não parou para ouvir a voz de Deus, porque Ele permitiu essa sarça arder, essa circunstância ser gerada na sua vida. Querido, mas que nesses dias você possa se voltar e a sua atenção está totalmente no Senhor, e então você poder ouvir a voz de Deus sem interferências humanas, e você ser conduzido então à vontade de Deus, que vai trazer alegria plena na sua casa, na sua família. Que você fique com essa palavra, que o Senhor te abençoe e que você reflita, querido, nesses dias. Por que a sarça ainda está queimando e não está consumindo? Será que Deus não quer a sua atenção? Será que Deus não quer de você o seu coração inteiro nele para ouvir a sua voz? Que você fique com essa palavra, querido, e que você seja abençoado. Amém?